Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje em destaque o Dia Internacional da Mulher, que se comemora exatamente no dia em que estamos a ser editados pela primeira vez, dia 8 de março. E é assinalado com diversas ações na região, no país e também no planeta. Recorda-se, a data reporta-se ao século XIX, evocando a reivindicação de condições dignas de trabalho que ficou conhecido como o Dia das Costureiras de Nova Iorque. A ideia da existência de um Dia Internacional da Mulher surgiu na viragem para o século XX, no contexto da Segunda Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial, quando ocorre a incorporação de mão de obra feminina em massa na indústria. As condições de trabalho, frequentemente insalubres e perigosas, eram motivo de frequentes protestos por parte dos trabalhadores. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos, em memória do protesto contra as más condições de trabalho das operárias da indústria do vestuário de Nova Iorque. Em 1910, ocorreu a primeira Conferência Internacional de Mulheres em Copenhaga, quando foi aprovada a proposta de instituição de um Dia Internacional da Mulher, embora nenhuma data tivesse sido especificada. A definição dessa data em Portugal aconteceu ainda no início do regime republicano e, no Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado durante as décadas de 1910 e 1920 e só foi finalmente adoptado pelas Nações Unidas em 1977. A igualdade de género, que é hoje um dado adquirido na Constituição e no quadro legislativo português desde 1976, é uma das conquistas da democracia saídas do 25 de abril de 1974. No entanto, foi longo um percurso na história que levou a esta situação igualitária de direitos e obrigações entre homens e mulheres na maioria das sociedades modernas. Recordando, atualmente não há diferenciação legal entre homens e mulheres, seja na família, na sociedade ou no trabalho. Porém, as diferenciações ainda existem e não são positivas no sentido da igualdade. Reportando números de 2022, a diferença salarial entre homens e mulheres em Portugal era de 12,5%, atualmente é mais a favor dos homens. Este número coloca o país 0,2% abaixo da média da União Europeia e 0,7% abaixo da média da zona euro. Uma investigação do novo Observatório do Género, Trabalho e Poder do ISCTE revela que as assimetrias remuneratórias podem ser superiores e chegar mesmo aos 18,4% se considerados fatores como idade, nível de escolaridade e antiguidade da relação laboral. Em média, 40% dos lugares de liderança no Estado e nas empresas era assumida por mulheres que tinham também, em geral, menor vencimento, entre 13% e 16%. A diferença salarial entre homens e mulheres corresponde a 52 dias de salário pagos e representam 49% da população portuguesa empregada, segundo um estudo do economista Eugênio Rosa. Acresce que as mulheres são a maioria dos trabalhadores subempregados, 65%, e as mais atingidas pelo desemprego de longa duração. Simultaneamente, as mulheres são mais desprotegidas no desemprego, apenas 35% do número real de trabalhadoras desempregadas tinha uma prestação de desemprego no quarto trimestre de 2022, quando um ano antes era de 49%. No período de estudo, as mulheres representavam mais de metade dos desempregados, 53%, e a sua taxa de desemprego aumentou de 6,5% para 7% nesse mesmo período, apresentando uma percentagem mais elevada que a dos homens, de 6,1%. O acesso ao emprego a cargos dirigentes e a progressão na carreira, por via do preconceito e da desigualdade, de assunção de tarefas no apoio à família, nomeadamente na maternidade, penaliza mais as mulheres. A paridade, a meta definida pelas Nações Unidas, o planeta 50-50, apesar de alguns avanços, ainda não é realidade, evidenciando as opções dos decisores na vida política e nas empresas.
Também ganham, em média, menos 16% do que os homens, com uma diferença de 238 euros no ganho médio mensal. A desigualdade salarial aumenta com a progressão na carreira, atingindo uma diferença de 26% nos cargos de topo. Alguns elementos para apresentar esta conversa que pretende analisar o significado e importância desta data e também a situação da mulher na família, no trabalho e na sociedade, no dia em que se comemora o seu Dia Internacional. Para isso, convidamos e temos em estúdio Elsa Carla Ribeiro, professora licenciada em Biologia, Fernanda Rocha, professora e doutorada em Cultura e Sociedade, e ainda Ana Luísa Varanda, enfermeira. Pretendemos ainda e esperamos poder contar ao longo da conversa com a presença de Aurora Marques, empresária de turismo. Antes do início, vamos lembrar uma também das nossas habituais convidadas e que nos deixou há pouco tempo. Trata-se da médica Antonieta Dias, que recentemente faleceu e que era uma pessoa que sempre se disponibilizou não só na sua área profissional, como também em colaborar connosco nestes debates. Queiram dizer alguma coisa sobre a nossa amiga que já cá não está? Olá, boa tarde, José Luís. Antes de mais, queria cumprimentar as minhas colegas de painel, a ser enfermeira na varanda, que é sempre um gosto ter aqui uma cara tão jovem e tão bonita. A doutora Fernanda Rocha, ao José Luís também agradecer o convite que me foi feito para estar aqui por parte da Rádio Alto Ave. Efetivamente, falar da doutora Antonieta é falar de uma mulher vieirense, uma mulher que sempre cuidou dos vieirenses na parte da saúde, mas também cuidou em outras áreas, nomeadamente também na parte psicológica. É uma mulher que sempre defendeu a mulher e tive a oportunidade de partilhar com ela aqui vários momentos, nomeadamente dentro desta temática do Dia da Mulher, e posso dizer que aprendi muito com ela enquanto médica e enquanto pessoa. Por isso também manifesto o meu agradecimento por tudo que ela fez, disse e tudo que foi, e continua a ser em termos de referência para todas nós. Fernanda também conheceu Antonieta Dias e com ela conviveu, uma mulher de alto não só aqui. Não só aqui, mas noutros locais, e de facto era uma mulher que nos encantava a todos pela sua disponibilidade, pela sua inteligência e essencialmente pela sua amabilidade. Foi uma mulher de Vieira do Minho muito forte e que agradecemos eternamente o trabalho que fez em prol desta gente, que sempre com muito sorriso, com muita alegria e com muita entrega. Obrigada, Antonieta. Ana Luísa. Não pude privar com a doutora Antonieta, mas tenho conhecimento da pessoa que foi e das obras que fez em prol da sociedade, por isso também agradecer-lhe por tudo o que desenvolveu ao longo da carreira. Muito bem, vamos então ao tema de hoje, que no primeiro dia que estamos no ar, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Também esta semana, deste sábado, mais precisamente, o professor Armando Ferreira, no seu habitual podcast sobre efemérides, fala-nos, na perspectiva histórica, da evolução do papel da mulher, exatamente, na sociedade, no trabalho e na família. Comecemos pela família. Em 1900 ou em 2025, que diferenças veem do que era a mulher em 74, por exemplo, para quem tem memória, e atualmente? Agora, uma boa tarde especial a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, especialmente às vieirenses e também aos vieirenses, porque, acima de tudo, quando existe uma grande mulher, também está um grande homem, de certeza, na sua companhia. E nada melhor do que esta cumplicidade entre géneros para efetivamente assim? Valorizarmos. Mas será sempre assim? Será sempre assim, sempre foi e continuará a ser, de certeza. Assim, o papel da mulher ao longo dos tempos tem evoluído muito. Se recuarmos muito mais, e não sei se o professor Armando fez, que ainda não tive a oportunidade de o ver, temos as sociedades mais ancestrais onde a mulher é uma matriarca, ou seja, aí evidencia um papel muito, muito importante. Claro que depois, com o evoluir dos tempos históricos, perde um bocadinho essa centralidade, e nada melhor do que a professora Fernanda depois também para nos falar um bocadinho disso, e depois entramos numa mulher mais em segundo plano, numa sociedade, uma mulher sem direito a voto durante muitos anos,
E se nos reportarmos aqui ao nosso país, e uma mulher subjugada economicamente, em termos de família. Claro que tudo isso cria uma dependência e faz com que a mulher perca muito da sua força, de força de decisão. Claro que o papel importante na família sempre o teve e continuará a ter, nomeadamente na educação dos filhos, na gestão doméstica, em tudo isso. Ou seja, por isso é que quando as pessoas diziam ela não tem profissão, é doméstica, para mim ser doméstica é uma profissão que dá mesmo muito, muito trabalho e que tem muita valorização. Já houve quem quisesse propor isso como um trabalho remunerado. Exatamente, sim. Ou seja, basicamente há muitas funções e todos nós hoje continuamos a fazer essas funções, partilhamos cada vez mais, o que é ótimo, deixou de haver as funções tipicamente femininas para haver as funções tipicamente masculinas. Aliás, antes de começarmos este programa estávamos a falar de cozinha. Vamos já ver. E estávamos a falar de que o nosso entrevistador não tem grandes apetências para essa área, porque muitas vezes na educação os rapazes eram educados em outras tarefas que não a parte de cozinha, a parte da casa propriamente dita. Bonecas para as meninas e carrinhos para os meninos. Exatamente, o azul para os meninos, o rosa para as meninas, ou seja, há aqui um estereótipo de brincadeiras, de funções, de roupa ligada ao género, que hoje em dia se desvaneceu no tempo. Claro que eu continuo a considerar a mulher como um papel muitas vezes duplo e triplo, duplo em casa, com os filhos, na profissão, porque entretanto também a grande maioria das mulheres também trabalha fora de casa, tem essa acumulação em termos de profissionais, também tem essa valorização e ainda bem que o tem e ainda bem que cada vez mais dentro do casal há uma partilha efetiva de funções, porque se assim não fosse era impossível para a mulher um desempenho profissional e um desempenho familiar em simultâneo. Por isso, ao longo dos tempos, houve toda essa mudança. Em 74 eu tinha 2 anos, mas tenho algumas memórias de como era a vida em 75, 76, por aí fora. E posso-vos dizer que foram conquistas, muitas vezes suadas, muitas vezes mal compreendidas, mas efetivamente, quando entro na minha escola e vejo o tratamento que os jovens têm, ainda esta sexta-feira tive uma visita de estudo e fui conversando com eles e eles sentem a mulher e o homem como iguais, com as diferenças de género. Eu sou professora de biologia, em termos funcionais diferentes, em termos estruturais diferentes, mas em termos humanos iguais, ou seja, o valor do homem e o valor da mulher. Posso-vos dizer que, por exemplo, numa visita a Lisboa, com esses alunos do 12º, fomos à parte de engenharia do Instituto Técnico da Universidade de Lisboa. E qual não é a minha perplexidade quando a maioria das engenharias tem um número representativo muito grande de mulheres, quer na mecânica, quer na aeronáutica, quer na engenharia civil. E para mim foi um aspecto muito importante, ver que as minhas alunas, muitas delas também aspiravam a ter essas mesmas licenciaturas, um mundo que, se me reportar aos anos 80, era um mundo tipicamente masculino. Eu fiz o curso na Universidade do Minho, em Guimarães estavam as engenharias e pode ser que só estavam homens, e no Minho estavam maioritariamente mulheres, ou seja, até nisso, até na própria profissão houve essa mesma mudança e nas mentalidades também. Claro que aqui tivemos alguns revés ao longo dos tempos, mas acima de tudo a mulher conquistou, a mulher ocupa um lugar que eu não considero superior ao homem, nem acho que o deva ser, é igual perante, aí o que diferencia são as competências que cada um tem e os gostos que cada um tem, não é por ser do género feminino ou masculino que tem menos competência para uma determinada função. Fernanda, relativamente a hoje, a mulher hoje na família, comparada com aquilo que conhece. Bom, do passado. A mulher hoje na família tem as mesmas características que tinha no passado. Eu identifiquei aqui algumas características da mulher, porque de facto ela é a mesma. A plasticidade, o amor, a fortaleza, a âncora, o porto seguro, a sensibilidade, o trabalho, a inspiração, o abraço, o beijo, a proteção, a projeção, o carinho, a doçura, a frontalidade, o sonho, a paz, a alegria, a criatividade,
a cor, o cristalino, a vanguarda, a estratega, a firmeza, a confiança, a entrega, a justiça e a gratidão. São características que vieram antes e depois estarão sempre. A mulher é muito versátil. Mas isso é sonho e realidade. É sonho, é realidade isto. Isto é tudo realidade. Agora é assim, há efetivamente condicionalismos. Nem sempre a mulher, ela tem estas características efetivas. Contudo, nem sempre está tão predisposta, porque ela agora acarreta outras funções. Acarreta as funções do trabalho, as responsabilidades do trabalho, a entrega à ciência, a entrega às artes, a entrega a tudo. Portanto, ela teve de se desmultiplicar em funções que não eram só as que aqui são evidenciadas. E isso altera inclusivamente a relação com os filhos e um dos problemas de hoje, a maternidade. Claro que sim. A opção pela maternidade. Sempre, porque o tempo é o mesmo. E então, se ele é dividido, a mulher não tem mais tempo, há coisas que estão aqui explícitas e que a mulher tem dentro de si para dar e que consegue desenvolver de uma forma fantástica, muitas vezes ficam atrofiadas porque o trabalho esgota muitas competências, não é? De modo que nós queremos que seja melhor, mas efetivamente o trabalho é muito importante para a mulher, para a sua libertação, para a sociedade, para o desenvolvimento e para os seus contributos. Contudo, alguma coisa tem de falhar, é óbvio. E nós vemos no último relatório da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que ainda há muitas, e se calhar muitas mais do que aquilo que seria desejável, de mulheres com maus tratos. Embora também, ao contrário, também seja verdade, mas em menor número. Infelizmente, sim. E não é assim muito menor número, porque infelizmente os dados que tenho é que mesmo as próprias jovens, muito jovens, já estão a ser maltratadas. Penso que é preciso ponderar isto tudo, é preciso formarmos mentes mais fortes femininas para que não se deixem conduzir por forças maiores ou aparentemente maiores, grotescas, que muitas vezes se deixam tratar mal e não devem. Por acaso eu tenho aqui um textinho que é uma ode à esperança que eu gostava de ler. Posso ler? Com certeza. Então vá. Não fiques pétrea, meu amor. Solta-te dessas amarras e conta tudo, tudo, tudo. O mundo inteiro vai abraçar-te e tu irás ser a fênix que está sempre à espera para desabrochar dentro de ti no âmago que só a ti pertence. Não permitas que a tua pessoa seja molestada. O narcisismo está sempre aí, à espreita. Em tudo ele se revela com a maior subtileza. Esta característica de alguns homens prima pela manipulação, hipocrisia, mentira e domínio. Domínio económico, nas cordas vocais, domínio muscular e instintos animalescos de predador. Não esqueças os teus direitos, liberdades e garantias. Ama-te. Mas isso é um desejo. Isto é um desejo. A realidade não coincide. Não é, mas nós Nem temos de sempre preparar coincide. as nossas jovens para que este desejo se concretize. É necessário formar novas mentes. É necessário que as nossas jovens não se deixem levar, porque infelizmente o clima não está agradável. Mas isso é uma involução, digamos? Sim, ou é manter, para mim, é manter muito do passado? É assim, eu não sei se será sempre o mesmo. Há sempre um predomínio do homem sobre a mulher e a utilização da força muscular sobre ela sempre existiu e existirá. Agora, é evidente que atualmente os padrões educacionais são outros. O homem devia ter muito mais respeito pela menina, porque de facto é um ser diferente e devia considerá-la de uma outra maneira. E isso não está a acontecer.
O período do namoro já está a ser muito agressivo e temos de encontrar formas de solucionar isto. Desculpe, só aqui Acrescentando. É assim, por incrível que pareça, nós constatamos cada vez mais uma taxa muito elevada de violência no namoro, o que não seria normal nos tempos atuais. Posso-vos dizer que até em termos de IPDJ está a ser retratado com teatros, debate sobre a violência no namoro e tudo mais, porque é uma temática muito, muito atual. E se pensarmos nas redes sociais, ainda mais agudiza esta violência no namoro. E quando estou a falar em violência, estou a falar basicamente em localização, estou a falar, a pessoa deixa de ter privacidade, está com videochamada permanente, ou seja, há ali uma coação, há ali uma pressão enorme que, no geral, exercício do indivíduo de sexo masculino sobre o indivíduo de sexo feminino, não quer dizer que também não seja ao contrário, mas que é uma realidade cada vez mais presente em termos de redes sociais, em termos de novas tecnologias. Claro que essas novas tecnologias são excelentes, mas depende do uso que lhe damos delas. Quando o uso é pernicioso, poderá desplotar situações, como, por exemplo, situações de violência no namoro ou até situações de crimes ligados à parte mais passional. Se eu acho muito controverso, acho, porque acima de tudo estamos a falar em escalões etários que deviam ter uma outra postura e perspectiva sobre o respeito pelo outro indivíduo e um assumir de namoro muito diferente do que está efetivamente a ser assumido. Vamos ver o que disse a mais jovem de todas, a Ana Luísa, que é enfermeira e provavelmente perdão, não sei se lhe disseram que as enfermeiras antes de 74 para casar tinham de pedir autorização. Disseram-lhe isso? Sim, sim. Que evolução vê desde dessa ideia até à convivência homens, mulheres e ao papel da mulher na família? Eu penso que neste momento o papel da mulher e da família não tem nada a ver com o que era antigamente, até porque cresci com a minha mãe a trabalhar, o meu pai a trabalhar. Entre mais velhos e entre mais novos? Não, no sentido de estar uma mulher em casa efetivamente o dia todo, no sentido de não trabalharem, de não terem essa parte extra, e nós não conseguimos ter essa percepção agora, parece-nos algo um bocado estranho, e como é que era possível, e agora não o é, e ainda bem, e lá está, o papel da mulher é muito de conquistar. Acho que para conseguir alcançar os objetivos tem muito de partir para a conquista, para os motins, e lutar muito para aquilo que quer, porque a sociedade assim o interpela desde sempre. E acho que acaba por ser um bocadinho por aí, mas nesse aspecto está a ter uma evolução muito boa. Aquilo que falou a professora Elsa em relação à violência dos mais jovens, particularmente no namoro. Sim, e a professora Elsa estava a falar e eu só me estava a passar pela cabeça as redes sociais, e é um dos pontos que a saúde escolar neste momento também está a fazer um excelente trabalho, e espero que evolua a partir daqui, e que se calhar já o devia ter feito mais cedo, porque isto é educar para a saúde e obter ganhos nela para os jovens e para as crianças, porque lá está, a rede social, nós estamos com o telemóvel todos os dias e é um controlo excessivo, e quando já vêm personalidades com esse aspecto de controlar, de sou eu que mando e sou eu que posso e tenho de me obedecer, torna-se ainda mais difícil, porque está tudo ao alcance normalmente desses meninos, mas também meninas que acontecem, e penso que é um trabalho que deve ser muito bem desenvolvido a partir de agora. Mas relativamente à questão da mulher, ao papel da mulher na família, recorrendo nós ao relatório da APAV, vemos que ainda há, particularmente, a violência dentro do casal. E isso é algo que tem solução? Eu gostava que tivesse. E qual? Mesmo. Mas é algo difícil, porque muitas vezes não sabemos o que está do outro lado e o que é que leva a que isso aconteça, e como é que podemos interferir e ajudar para que não ocorra. É que se nós pensarmos nos casais com mais idade, pois vêm numa sociedade em que isso era, se calhar, um valor, mas atualmente não é.
No entanto, há estereótipos, isto é, há comportamentos que se repetem. Sim, Entre exatamente. dos mais novos, que eram dos mais velhos, que já provavelmente terão evoluído, uma parte dos mais velhos, com certeza. E provavelmente- E os mais jovens adquirem essa... Sim, exatamente. Mantém Provavelmente esse padrão. até tem a ver com a educação que levam de trás e se calhar até é cíclico em certas famílias, porque acabam por não conseguir transpor uma barreira e dizer isto não pode ser assim. E penso que será também um bocadinho a partir daí, mas é algo muito difícil de controlar e cada vez se fala mais, mas também cada vez se ouve falar mais de situações de violência e aí... No emprego, temos de prosseguir. No emprego, as mulheres estão sendo maioritárias, a mão de obra feminina, também nos relatórios oficiais, é maioritariamente de mulheres. Sim. É uma pequena diferença, mas são mais mulheres do que homens no mercado de trabalho, como se diz. Sim, depois... E estas que são referidas também nos relatórios, estas desigualdades naquilo que ganham em igualdade de trabalho. Claro que aqui também temos que pensar em emprego diferenciado, emprego não diferenciado e a tipologia de emprego que é. Claro que o emprego mais manual, mais fabril, há uma diferença ainda salarial entre homem e mulher, em prejuízo da mulher. Mas, por exemplo, em termos de outros empregos, como o caso da docência, da enfermagem, tudo isso, os ordenados são exatamente os mesmos, em tabela, quer seja homem, quer seja mulher. E temos cada vez mais uma formação académica no sexo feminino, que de certeza que as levará a quadros superiores e quadros de topo. Algumas das especializações até já são em número superior. Em número superior, ou seja, também deixou de haver aquele estereótipo de para o ensino só vão as mulheres, para as engenharias só vão os homens, para a enfermagem só vão as mulheres, ou seja, havia todo um estereótipo que entretanto tem caído e as mulheres estão a progredir e estão a ficar com cargos académicos cada vez maiores em diferentes áreas, o que depois lhe permitirá também aceder a cargos de liderança em termos de empresas ou em outras tipologias de organizações. Fernanda. Relativamente a isto, eu penso que isto que se vai desvanecendo ao longo dos tempos. É óbvio que houve alguma diferenciação, essencialmente no mundo fabril. Nos outros empregos, a nível da ciência, a nível de profissões como... Mas o relatório diz que mesmo em cargos de topo, o vencimento do homem, em média, seja é dirigente, é superior. Pois, eu por acaso não tive acesso recentemente a esse estudo. Contudo, parece-me que a coisa já se começa a desvanecer, até porque a maioria das profissões atuais têm um teto salarial normal para homem e para mulher. Agora, é óbvio que em empresas particulares ainda subsista essa diferenciação. Porque a igualdade de vencimento é mais na função pública. O cargo A tem o vencimento mas X. Mas empresas com sim, outras valências já estão iguais. Assumir uma igualdade salarial. Acho que sim. Claro que aqui às vezes há uma situação, por exemplo, horas extraordinárias, disponibilidade. E o movimento fabril. A parte da maternidade também põe aqui alguns obstáculos, não é? Por exemplo, a mulher aí quando se fala em mais horas no local de emprego ou qualquer outra coisa, muitas vezes tem esse handicap de não poder ficar tantas horas, não ter tanta disponibilidade, e isso também tem um preço. E particularmente no emprego privado, uma mulher que manifeste que ainda tem projetos de ser mãe, não tem tanta facilidade em ser admitida. É o que eu estou a dizer, essa parte tem um preço. Tem um preço, tem. Isso continua. Ana Luísa. Eu estou numa área, exatamente, em que é predominantemente feminina. Eu lembro-me que no primeiro dia da faculdade entrei, éramos 100 alunos, eram 20 homens e 80 mulheres, e continua a ser a enfermagem um emprego muito feminino. Também acho que por causa do cuidar ser algo inato à mulher, mas vemos excelentes enfermeiros homens e penso que a nível de valores salariais isto está muito equiparado. Talvez em cargos de chefia e liderança não seja tão por aí, mas
nota-se alguma, na opção das lideranças, opta-se mais pelo homem do que pela sim, mulher? penso que sim, no mas caso acho da que enfermagem? mesmo por uma estruturação da sociedade, acho que vem daí não só na enfermagem, acho que é geral, e vermos a nível de cargos políticos que isso ocorre. Competitividade entre enfermeiros e enfermeiras, neste caso? Não, há mais entre enfermeiras do que entre enfermeiras e enfermeiros. Porque eles, como são poucos, às vezes até são mais requisitados por causa disso. Penso eu que seja por causa disso, porque a enfermagem era, como eu estava a dizer, desde sempre uma profissão predominantemente feminina, começou com o feminismo, e lembro-me até das enfermeiras paraquedistas portuguesas, que na guerra colonial foram e enfermeiras, mulheres, para o paraquedismo, para as Forças Armadas, e deram assim um salto enorme à enfermagem e foram muito bem reconhecidas por causa disso. E não há, digamos, diferenciação, nem há, eu não queria dizer diferenciação, não há necessidade de progressão no sentido da igualdade. Há sempre necessidade de progressão, principalmente, mas lá está, acho que é uma área onde não haja muita falta de progressão, até porque mesmo na parte depois de seguir para mestrados, de seguir para a parte da área da investigação, há muitas mulheres, continua a ser uma profissão predominantemente feminina, como eu disse, por isso acho que não será por aí. Relativamente a este papel no trabalho e à questão dos vencimentos, é claro que, e já foi dito e repetido, e também vem nos relatórios, que na contratação uma mulher tem sempre menos. E os números que foram lidos aqui inicialmente são reais. É sim, claro que está a falar... É o tal preço que já falamos. Está a falar no setor privado, certo? Porque no setor público não poderá ser. No setor privado reconheço que possa haver essa diferenciação, porque o empregador muitas vezes pensa na possível ausência em caso de maternidade, em caso de assistência aos filhos, o que não quer dizer que não possa ser o homem a dar a assistência, mas a pessoa perspectiva isso na figura feminina. Claro, se estiver em idade fértil poder ser mãe, e se revelar essas mesmas apetências para o facto, poderá haver aqui uma discriminação, e não digo que não haja, e de certeza que poderá haver, porque efetivamente as pessoas pensam no lucro imediato, e isso pode ser mesmo uma menos-valia para a mulher. De qualquer modo, a igualdade está prevista na lei. Sim, a igualdade está prevista. Mas uma coisa é lei, outra coisa é a realidade. A realidade é que não é a mesma. Mas eu penso que as coisas vão mudando, muito levemente, mas as mentalidades estão em grande mudança. Ana Luísa, e entre os mais novos já há esta necessidade de efetivamente a igualdade ser uma realidade? Sim, até porque nós sempre crescemos com isso. Eu não me lembro de crescer com a diferença entre rapaz e rapariga, entre homem e mulher. Na escola éramos iguais, continuamos a ser colegas, continuamos a ser amigos. Não sentimos essa necessidade de ter da mulher se calhar de sobressair, porque nós acabamos por estar muito equiparados uns com os outros. E acho que isso é geracional, é mesmo uma evolução que a sociedade teve de ter para nós conseguirmos estar agora neste ponto e conseguir evoluir cada vez mais. E com expectativas positivas relativamente a isso? Eu acredito que sim, espero que sim. Ou são apenas boas palavras ou boas... Não, tenho expectativas e acredito. Não, é verdade. Socialmente, as mulheres, isto enquadra-se no conjunto, na família ainda há, enfim, alguns pruridos relativamente a esta questão da igualdade. No trabalho é o que se vê também, os relatórios apontam para diferenciação em igualdade de funções, em igualdade de trabalho, como dizem, não há trabalho igual, salário igual para trabalho igual. Independente dos setores. Na sociedade? É assim, na sociedade eu reconheço que cada vez mais os cargos estão a ser ocupados pelas mulheres e não vejo o porquê de não serem. Socialmente são muito bem aceitos nessa ocupação de cargos e, por incrível que pareça, as gerações mais antigas, as pessoas idosas, gostam de ver as mulheres nesses cargos. Sentem carinho por as mulheres que o desempenham. Há relatórios que apontam para que o ambiente melhora, inclusivamente resultados com a liderança de mulheres
em alguns relatórios. Sim, eu não vou padronizar esses estudos porque não tive acesso a eles e não sei se serão assim tão lineares. Que eu posso dizer por experiência própria que na assunção das minhas funções foi sempre muito bem tratada, quer por homens, quer por mulheres. Foi reconhecido o meu trabalho, é reconhecido o meu trabalho e nunca senti, pelo facto de ser mulher, as pessoas me olhavam de uma maneira diferente, não. E quando estou a dizer isso, estou a falar das pessoas mais jovens, mas também estou a falar das pessoas mais idosas. As pessoas mais idosas veem com um grande carinho, com um grande respeito, uma mulher assumir um cargo, ter disponibilidade para o fazer. Quando às vezes pensamos que estamos num concelho muito envelhecido, onde as pessoas são muito retrógradas, eu posso-vos dizer pessoalmente que não o senti. O que é muito bom, porque não, às vezes, quando eu digo, às vezes parecem os jovens mais desconfiados em algumas situações do que até os mais idosos. Se calhar esta figura feminina, que a doutora Fernanda também classificou aqui e adjetivou, ou seja, há muita sensibilidade, o bom senso, tudo isso também ajuda no desempenho de determinadas funções. O que não quer dizer que o homem não o tenha, mas a mulher tem também. E é isso que é a minha perspectiva, ou seja, a partir de que o homem tem, a mulher tem, agora é o mundo pela frente. Mas nesta perspectiva de a imagem social da mulher, quando, por exemplo, conduz um trator, quando é motorista ou condutora de um automóvel, de um veículo de transportes públicos. Olha, eu posso-vos dizer isso é observado com normalidade já? Ou às vezes é uma normalidade anormal. Ou ainda é, como também se dizia noutros tempos, Maria Rapaz? Por exemplo, posso-vos dizer que nós temos aqui nos transportes municipais que aportam todos os dias das várias freguesias aqui à sede do Conselho, transportam os alunos, mas também cidadãos. Temos, por exemplo, uma senhora, que é a Dona Cecília, que é motorista e que faz a linha de parada de Boro com um autocarro enorme de 72 lugares. E que eu acho que as pessoas olham para ela não como Maria Rapaz, mas como uma mulher valente. Por isso não vejo isso como uma depreciação, mas até como uma apreciação. No fundo, as pessoas gostam de ver as mulheres a desempenhar esses cargos. Há uma motorista também que faz a linha para Braga, que eu nunca vi a senhora a ser pejoramente classificada, até do género. Olha, uma mulher a fazer isto. Até no desporto, na bola, joga Até no desporto joga. Eu posso dizer que na minha turma de 10º tenho 3 alunas federadas em futebol e só tenho um rapaz. Por isso, mesmo está em mudança, ou seja, as pessoas efetivamente gostam, têm acesso, fazem e socialmente são bem vistas e por isso é que eu estou a dizer, eu não estou a ver aquele género, olha, aquela até parece impossível uma mulher conduzir um autocarro de 62 lares, não, aquela mulher consegue conduzir um autocarro de 62 e depois vem esta conotação, como um homem. Ou seja, basicamente é aquele género. Bom condutor tem de ser homem. Ou seja, como um condutor, para isso teria que ser homem, uma mulher fazê-lo como um homem é boa. Estão a perceber? Aí a igualdade está a funcionar. Não porque é mulher, mas porque é parecida com um homem. Exatamente, ou seja, é uma igualdade a funcionar de uma outra maneira, mas não deixa de estar em funcionamento. Ainda há aqui esse tal estigma. Claro, subsiste o estigma para sempre. Vai ser muito difícil. Mas também há. Ele cozinha tão bem como uma mulher. Exatamente. Estão a ver? É o outro lado. Dá no mesmo. Exatamente. Pronto, relativamente a isto, de facto, estamos a perceber que as mulheres têm as mesmas competências praticamente que os homens. A mesma coragem, a mesma capacidade de investir, as maiores qualidades até em alguns aspectos, porque a sua características. Sim, características. Algumas sensibilidades diferentes. Instinto diferente, perspectivas, etc. Agora, a nível braçal, é óbvio que não. Portanto, aí é que a mulher fica um bocadinho mais aquém. Mas é por isso que tem ali o homem a complementar, não é verdade? De qualquer maneira, também pode desenvolver a sua musculatura. Também desenvolve, mas não é tanto assim. Não a tem tão naturalmente. Não sei se poderei dizer agora um poemazinho a propósito disto. Posso? Muito bem. Então vá. Temos esse primeiro poema aqui. Não é bem a propósito, mas vai-se apropriar. Ele é um poema de Paula Tavares. A Paula Tavares é uma mulher que
nasceu em África, em Angola, em Huila, e ela tem aqui um poema muito bonito que diz assim, vamos partir um bocadinho isto tudo. Quantas coisas do amor para ti guardei, coisas simples como estar à espera, manter o pão quente, deixar o vinho abrir-se em mil sabores. Guardei-me das tentações, das sombras do desejo, das vozes, dos segredos. Seria muito pedir-te que me veles o sono só mais uma vez? Ouço-te respirar entre as salivas do poema. Passas as mãos como respirasses, pela pele do poema, os lábios gratados do tempo, quando vinhas com palavras bater-me à porta. Mas isso é o sonho. Isto é um sonho, não é bem um sonho. Isto é o decurso de uma vida. E por termos falado... Uma vida mais sonhada que vivida, mais sonhada que vivida. Sim. No braçal, nas competências da mulher e do homem e dos estilos, porque isto era o estilo do homem que partia, como todos sabemos, e regressava muito mais tarde. E daí a mulher ter todas as competências para desempenhar as tarefas, porque o homem estava ausente. Ana Luísa, estamos quase a concluir. Ainda neste olhar sobre a mulher na sociedade, nestes papéis, nestes empregos, há entre os jovens, quem for, se a amiga, se a namorada, se a conhecida for conduzir um automóvel ou um carro pesado ou um transporte de passageiros, é vista com naturalidade ou parecida com o homem, como disse a professora Elsa? É vista com naturalidade, mas era o que a professora Elsa estava a dizer, não deixamos de comentar e de achar estranho visualmente, está ali uma mulher a conduzir um autocarro ou um caminhão, mas efetivamente temos orgulho naquilo porque podemos ser efetivamente aquilo que nós quisermos se nos propusermos a fazê-lo. Mas os jovens rapazes, os jovens homens, digamos... Eu penso que não. Veem isso com naturalidade. Comentam, já. claro, mas porque é normal, são estigmas que nós temos, mas é natural, sim. E para concluirmos, os vossos desejos para este Dia Internacional da Mulher? Eu tenho um grande desejo, que é o desejo de comemorarmos pela positiva este dia, comemorarmos pelas diferenças culturais que conseguimos alcançar, comemorarmos por uma igualdade efetiva entre diversas populações. E agora temos, por exemplo, os migrantes, também era um assunto a abordar, ou seja, aqui a mulher migrante de várias religiões inseridas também na cultura portuguesa. Ou seja, mas acima de tudo que fosse um dia de comemoração homem e mulher, de uma igualdade, de uma conquista, e não de estarmos a falar de números de desigualdade, de números de violência doméstica, de números de violência no namoro, porque é sinal que ainda não conseguimos atingir o ponto que gostaríamos de atingir, que era de uma sociedade justa, justa para o homem e justa para a mulher. Equilibrada. Equilibrada e de igualdade, porque para nenhuma mulher deve ser bom ser mais do que o homem, como para nenhum homem deve ser bom ser mais do que a mulher. Ser uma sociedade igualitária. Como diria Ari dos Santos, não há gente mais gente que outra gente. Que outra gente. E que sejamos essa gente. Ou seja, essa gente de bem, essa gente que leva a igualdade em prol. Por isso, o meu desejo deste dia era um desejo de um dia comemorado entre homem e mulher, mas comemorado pela parte positiva do género. Conseguimos alcançar, conseguimos minimizar, conseguimos chegar a este topo. Muito bem. Eu vou ler um poema de Natália Correia que fala da liberdade. E, portanto, o termos o interessante Dia da Mulher é sentirmos que a mulher tem o seu espaço de liberdade efetivo. A liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que não diga, nem quem não o sinta. É como o sol que nos acorda e nos beija a cada dia. E não há ninguém que o não veja, nem quem não queira. É como o mar que nos embala e nos leva para longe. Não há ninguém que o não ouça, nem quem o não ponha onde.
este poema de Natália acho que nos conduz e nos leva ao espaço da liberdade. E é essa a perspectiva que quer para este dia. Necessitamos e merecemos. Muito obrigado. Ana Luísa. Não tenho um poema, mas agora lembrei-me de uma frase que eu penso muitas vezes sobre ela, que foi dita pelo Papa Francisco, que para entender uma mulher precisamos antes de a sonhar, e acho que faz todo sentido e deve ser mesmo interpretada com a intensidade que ela merece. E competência. E competência. Muito obrigado. Falamos hoje do dia, a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se comemora no primeiro dia em que estamos a editar este programa, nas perspectivas da mulher na sociedade, na família, na sociedade e no trabalho. Tivemos a companhia do nosso painel no feminino, com a professora Elsa Ribeiro, também a professora Fernanda Rocha, e a enfermeira Ana Luísa Varanda, a mais jovem de todas, a quem agradecemos mais uma vez, até porque o convite foi feito muito próximo do dia do registro desta conversa, e não tivemos a possibilidade, por questões da sua vida particular, da presença da nossa também habitual convidada, Aurora Marcos. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana e comemoro bem este Dia da Mulher, onde quer que nos tenha escutado, e bom fim de semana. Falar daqui, a região em foco.